Alô, boa tarde, quer dizer, boa noite, né? Às 18 horas. Vamos entrando, aguardando o professor Ricardo Calderon e vamos aguardando. Simone, boa tarde. Laura. Tudo bom, Simone? E o Antônio, como é que está o Antônio? Vamos aguardar. Professor Ricardo Calderon, que vai falar sobre multiparentalidade. Também comentar sobre a questão da socioafetividade. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Aí ele entrou. A visualizar. Acho que ele está entrando. Oi, Ricardo, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Boa noite, professora Daniele. Agradeço o convite, a oportunidade. É um prazer estar conversando aqui nesse teu lindo projeto que eu volta e meia acompanho. E é uma honra estar aqui conversando com você e com o pessoal que está aqui nos ouvindo hoje. Não, eu que agradeço a sua disponibilidade. Sei que você é super ocupado e ter aceitado o convite desse projeto, né? Que é uma continuação da arquitetura do planejamento sucessório, que é essas lives com os autores, né, do arquitetura do planejamento. E aqui eu chamo planejamento em pauta, né? E muito obrigada. E estou vendo a professora Simone Tassinari, a Lívia de São Paulo, a Camila e assim por diante. Patrícia, professora Patrícia Rocha, do Maceió. Exatamente, é isso aí. Bem, Ricardo Calderon, né? Não consigo nem falar Ricardo. Claro, nós estamos em casa aqui. Então, apresentar o professor Calderon dispensa apresentações, mas, de qualquer forma, ele é doutorando e mestre da querida Universidade Federal do Paraná, né? Advogado e diretor nacional do IBDFAM. Eu fiz um currículo breve, porque é associado de muitas, presente nas diretorias e como associado de várias instituições do Brasil, PD Civil e assim por diante. E vamos à temática, né? Eu queria também agradecer que, como normalmente os temas dos autores são em cima dos artigos, né? E esse é um artigo que o professor Calderon escreveu junto com a Camila Grubert. Como é que pronuncia exatamente? É Grubert? Grubert. Exato. Que chama Projeções Sucessórias da Multiparentalidade. É uma honra ter ele no Arquitetura do Planejamento Sucessório, na segunda edição, esse artigo em coautoria com o professor Calderon. Bem, Calderon, aqui a nossa proposta é um bate-papo, é uma conversa de uma temática. No caso aqui, a gente está querendo trazer um perfil sobre a multiparentalidade e efeitos no planejamento, né? Mas, assim, ou questões sucessórias, não necessariamente no planejamento, mas em áreas que vão ter reflexos em um planejamento onde repercute, né, a questão da sucessão. Eu sempre gosto de estar diferenciando um planejamento patrimonial de um planejamento sucessório, dizendo que eles são autônomos. Você pode fazer só o planejamento patrimonial, mas para você fazer o planejamento sucessório, você passa pelo planejamento patrimonial. Então, quando a gente faz um viés, como algumas temáticas de tributos e sucessão, lógico que vendo a questão da sucessão em si,
mas isso, se é sucessão, vai refletir em um planejamento sucessório. E eu também tenho trazido que essa questão está muito mais nós do que a gente imagina, né? Essa planejamento sucessório nada mais é do que essa organização patrimonial, onde torna isso mais próximo de todos nós, né? Porque todos nós vamos morrer algum dia, né? E aí, com essa única certeza que temos na vida, vão ter os efeitos dessa organização. E muito se pensa, às vezes, no planejamento sucessório de uma forma só para grandes riquezas e assim por diante. Não, como a questão da multiparentalidade, né? Ela já faz parte da nossa sociedade, lógico, cada vez mais ganhando mais espaços, mas tudo isso é oriundo da onde? Da importância e da valoração da socioafetividade, que no Brasil nós temos um direito de família de ponta, né? Que o Marcelo Burger aqui também, dando um abraço a ele, né? Bem, em função dessa demanda, dessa modernidade que a gente tem no nosso direito de família, com esses efeitos sucessórios, né? Várias sucessões vêm trazendo à tona essas discussões da parentalidade socioafetiva. E muitas vezes com questões pós-mortem, né? Então, em cima disso, estou vendo a professora Ana Cláudia Pinho, de Belém do Pará, que até é uma colega nossa, mas até de outra área penal. Obrigada aí, Ana Cláudia, pelo apoio aí, Helena Porto, do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa contextualização, qual dentro dessa atualidade, qual a temática no direito brasileiro dessa importância da socioafetividade, nessa questão sucessória, dessa necessidade de busca, muitas vezes, no pós-mortem? Eu acho que antes da gente falar da multiparentalidade, é necessário fazer essa contextualização, né? E, mais uma vez, já te passando a palavra, o meu muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e participando desse projeto que é o Planejamento Sucessório em Pauta. Muito obrigada. Obrigado você, Dani, dá essa liberdade aqui, essa informalidade do Instagram, certo? Então, agradeço o convite de novo, e é um tema que eu adoro, enfim, e agora fazer um aporte aí sobre as filiações socioafetivas, multiparentais, com a questão do planejamento sucessório, que é um tema da ordem do dia, seja por questões, como você falou, patrimoniais, tributárias, existenciais, familiares, de evitar o processo litigioso do Poder Judiciário, enfim, tem N fatores que vêm incentivando cada vez mais as pessoas a buscarem, planejarem a sua sucessão, que é de todo modo recomendável. Então, minha escolha foi conversar aqui, né, nesse livro, nessa coletânea que você muito bem organizou, sobre a importância do planejamento em caso que nós tenhamos as situações multiparentais. E como você bem destacou, o pano de fundo disso, que faz emergir essa necessidade, justamente são o reconhecimento das filiações socioafetivas no direito brasileiro, que é a premissa que nos levou a chegar nesse estado atual das coisas. Então, a socioafetividade foi reconhecida como hipótese e como vínculo passível de gerar afiliação já há 3 décadas no Brasil, com essa construção. A partir daí, então, muitas situações passaram a discutir reconhecimentos de filiação pós-mortem, certo? Até mesmo na questão biológica, que passaram a trazer uma certa, digamos, complexidade ainda maior para quadro sucessório. O direito sucessório já é um dos mais complicados aqui, né? No nosso livro de sessões não é muito claro e muito tranquilo, que a doutrina e a jurisprudência vêm debatendo há anos sobre isso. E mais, no nosso Poder Judiciário também tem as suas idiosincrasias aí, às vezes dificuldades em acertar uma sucessão muito complexa, muito difícil, tanto que todo mundo fala que você nunca esquece aí, né? Você nunca esquece a primeira namorada, nunca esquece o título de campeão, e nunca esquece quem teve o inventário, o divórcio litigioso, com partilhas litigiosas, você nunca esquece, porque é complexo processualmente, na maneira de direito civil, na maneira tributária, enfim, está muito complexo. E quando se tem uma filiação socioafetiva, passou também a perfilar mais um elemento. Por quê? Porque, quem sabe, o quadro sucessório pode não estar completo no momento da morte do decúbito, se ele não reconhecer um filho, por exemplo, socioafetivo,
se este filho sócio-afetivo que ele possuía em vida, depois do falecimento do cônjuge, pode vir a pleitear reconhecimento dessa filiação sócio-afetiva após a morte dele. E é mais um complexificador ali, porque é mais uma possibilidade de inclusão de um novo toda a sucessão. E essa ação de reconhecimento de filiação sócio-afetiva pode levar alguns anos, se for litigiosa, como nós sabemos. Então, às vezes, muitas pessoas têm esse vínculo sócio-afetivo com o filho, não reconheciam, ou porque antes era difícil, que hoje é mais fácil, já vamos falar disso também, até extrajudicial se resolve, mas também, às vezes é um filho extramatrimonial, a pessoa não quer reconhecer em vida, porque vai dar um problema no casamento dele, é um filho fora do casamento, enfim. Fato é que muitos vínculos socioafetivos não foram reconhecidos ou por desconhecimento, ou por dificuldade, ou por a pessoa não querer mesmo, e deixa, então, esse tema para depois da morte, que pode atrapalhar muito a sucessão. Fica mais um litígio para resolver, trava toda uma sucessão e um reconhecimento pós-morte é complicado. Então, por isso que se recomenda quem tem uma situação de um filho sócio-afetivo, certo? Ou até situação de multiparentalidade, mais ainda que deve pensar no planejamento. Deve procurar planejar tanto a questão patrimonial, como às vezes até a questão existencial também. É importante planejar a sua questão existencial. Se eu tenho um filho fora do meu casamento que eu não reconheci em vida, e depois da morte eu sei que isso vai ser uma questão entre os sucessores, por que eu não digo, já não é meu filho sim, eu quero reconhecer ele, ainda que em testamento, em algum documento, e quero que ele tenha direitos sucessórios, A, B ou C, e usar aí as faculdades que a legislação permite. Então, esse pano de fundo, o quê? Várias sucessões passaram a ter como esse pano de fundo a possibilidade de discussão, reconhecimento do vínculo de filiação pós-mortem. O famoso foi o caso H. Stern. Todo mundo sabe aí que uma das maiores heranças do Brasil, aí da loja H. Stern, seu Hans Stern. Fala um pouquinho sobre o caso, que é interessante, nem todas as vezes as pessoas conhecem. Claro, claro. Então, o seu Hans Stern, que era o fundador da loja H. Stern, todas as mulheres sabem, né? Porque são sedutoras as joias da H. Stern. E os homens também, quem comprou lá nunca esquece, aquelas parcelas que não param de vir no teu cartão, né, Dani? Enfim, ele tinha um patrimônio da joalheria muito grande, tinha uma esposa e filhos do casamento. Mas, quando ele faleceu, naquele momento, uma outra senhora chama os seus dois filhos, ela já tinha uma idade avançada, chama os seus dois filhos de 49, 40 e poucos anos, e fala, olha, tá vendo aquele cidadão que morreu na televisão ali? Ele é o pai biológico de vocês. E os filhos já tinham, então, 49, 40 e poucos anos, já eram adultos. E, nesse momento, eles ficam sabendo que o pai que eles conheciam, o pai registral ali, não era o ascendente genético deles, que o ascendente genético seria o seu Hans Stern. Daí, então, aí eles entram com esse pedido de ação de investigação de paternidade e travam essa herança milionária, travam a herança, por quê? Porque entraram com uma ação de reconhecimento de investigação de paternidade pós-mortem. O seu Hans não deixou resolver essa situação, não resolveu, sabia, não sabia, ainda são detalhes que nós não temos muito acesso, mas o fato é que isso ficou em aberto. Ele não planejou essa situação e daí esses dois filhos entraram com uma ação com os herdeiros dele para reconhecer a filiação e travar a tolerância. Ele ficou anos travado, esse processo complicado, uma herança bilionária, vultuosa. Vultuosa, enfim. E, posteriormente, as partes vão ter que fazer um acordo daí, reconhecendo direitos sucessórios para ele e com sigilo, que nós não sabemos os detalhes, mas, enfim, o fato é que há notícias que se reconheceu essa filiação e reconheceu direitos sucessórios para ele depois de um início litigioso e de um certo tempo que ficou travado esse patrimônio milionário. Então, esse caso mostra que eles quiseram reconhecer um vínculo de filiação biológico pós-morte, certo? Mas que também já travou a sucessão, e por mais que eles tivessem um outro pai sócio-afetivo registral, vamos pensar que eles tiveram durante a vida aí um ascendente que foi registrado como pai e era o pai sócio-afetivo dele. A possibilidade hoje de você reconhecer situações multiparentais abre um flanco maior, porque antigamente era isso, pai só podia ter um. Se você tinha um sócio-afetivo, você não poderia pedir o biológico, e vice-versa. Se já tinha biológico registral, você não poderia pedir o sócio-afetivo. Por que esse tema vem hoje assumindo uma abrangência muito maior, uma quantidade de casos muito maior? Porque quando a gente passa a reconhecer a possibilidade de multiparentalidade, de dois pais, por exemplo, você quebra essa limitação de ter que ser só um, passa a permitir que se reconheça dois e passa a permitir que as pessoas venham reconhecer o segundo só para fins de herança. O senhor Zeno Veloso fala que é um direito da parte também, querer reconhecer a filiação para fim de herança, ele entende que
é um direito decorrente da filiação e ele pode reconhecer. Então, o direito brasileiro traz aí uma carga grande quando ele admite você poder acumular mais de um pai, ele abre para uma gama enorme de pessoas poder, então, trazer essa discussão para fim de herança, que seja, enfim, ou não também, mas aqui vem um espaço que muitas pessoas podem ter esse direito de herança, que seria legítimo também. Então, aí que tem que ter uma cautela maior, porque o que antes seria vedado, era difícil, teria que abrir mão de um pai para reconhecer outro, agora ficou muito mais fácil, ficou mais amplo e com uma hipótese maior das pessoas acumularem as paternidades para acumularem as heranças, e daí que o tema está aí perfilando, trazendo ele discussões. Então, essa, vamos dizer assim, a consolidação da filiação sócio-afetiva fez a gente desaguar na multiparentalidade e que abriu esse leque aqui de uma situação, N situações que antes não eram pensadas. Daí, então, merecer atenção especial e todo mundo trabalha com isso. Exato. E aí, até já entrando já mais no seu artigo, quando você fala multiparentalidade no direito brasileiro, e aí já te fazendo Às vezes você não acha, eu fico me preocupando que a temática, por mais importante que seja a questão da socioafetividade, mas essa possibilidade, talvez de uma forma tão mais fácil de se você conseguir, até eu acho importante você falar também sobre os enunciados e no caso das decisões da Justiça, de uma certa, às vezes, quase uma banalidade, como teve no dano moral, assim, um excesso de decisões de questões de dano moral, e chegou até botar o dano moral quase que se pede dano moral já era olhado de uma forma já depois de excessos, de uma forma já até pejorativa. Não, vamos só no dano material mesmo, porque senão já é olhado pela justiça de uma forma mais receosa. Você teme que, às vezes, essa facilidade da questão da multiparentalidade, que as pessoas, às vezes, não têm noção de todos os efeitos jurídicos que envolvem uma multiparentalidade? Olha, a multiparentalidade é um tema novo. Efetivamente, pode ser que as pessoas não saibam, né? Muitos envolvidos não sabem todos os direitos, todos os deveres que estão envoltos aí nessa situação multiparental. Até nós que estudamos o tema, gostamos e temos dúvidas aí sobre multiparentalidade, que dirá as pessoas leigas, né? Então, com certeza, pode ser que muitas pessoas leigas não saibam todas as consequências de suas opções de elas viverem numa situação de multiparentalidade, com 2 pais ou com 2 mães, e pode ser que elas não saibam todas as consequências sucessórias disso, é provável que sim. Mas, isso, eu costumo dizer, não é um problema da multiparentalidade, porque em outras situações aí na herança, as pessoas não sabem suas consequências. Quem vive em harmonia estável... Não sabe o regime de bens. O regime de bens, que é uma coisa tão mais... né? Todo mundo que tem um casamento ou uma união estável tem que ter o regime de bens. E muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o seu regime de bens. Normalmente, quando não sabe, é porque é comunhão parcial de bens, já que não fez nada. Então, aí você vai ver. E de efeitos muito importantes que as pessoas não têm noção da importância que aquela escolha jurídica, né? A escolha do regime de bens, que é uma escolha, já que você pode ter a opção de outros regimes, além do regime legal, e até de mesclar dos efeitos, inclusive dos efeitos sucessórios, né? Que às vezes diferem muito da própria questão, como quando torna o cônjuge herdeiro necessário em 2002 para cá, e aí nem estamos falando do papel do companheiro, que vamos votar dentro do entendimento majoritário, que é herdeiro necessário também. Mas, assim, as pessoas não têm essa noção, que é uma coisa muito mais próxima a eles, né? E ainda, quando muito, na questão da multiparentalidade. Então, dentro desses efeitos, assim, até de impedimentos, né? Quer dizer, quando você
tem essa questão da multiparentalidade, quando você pode, é um grande avanço por um lado, mas eu fico um pouco receosa de desvirtuarem um instituto. Mas, como você disse, outros institutos também têm os seus excessos e tudo. A gente tem que buscar o que cada instituto pode trazer de uma estabilidade, né? de uma segurança jurídica para as relações familiares, existenciais e patrimoniais. Mas eu não vejo excesso aqui, sabe? Eu acompanho isso, tenho estudado, represento o IBDFAN, tenho acompanhado todas as discussões, etc. Participei, até representei o IBDFAN na tribuna, no Supremo, no julgamento da Repercussão Geral 622, tive essa honra de representar o Instituto, né? Vários colegas faziam a defesa, eu tive a honra até de fazer essa sanção oral pelo IBDFAN no Supremo, nesse julgamento. Então, eu sou bem próximo dessa temática. Estou bem próximo disso. Lógico que tem uma outra situação assim, mas eu não vejo um abuso como excesso de danos morais e tal. São situações muito pontuais que vêm trazendo essa demanda. Não há uma enxurrada de ações, certo? Mas, quem sabe, nós estamos aí jogando luz em algo que estava oculto no sistema. São situações ainda... Não há um número estatístico grande para falar abuso, excesso, não. Uma outra situação pode merecer uma análise mais a fundo, com a análise da boa-fé, etc. Mas não há uma enxurrada de ações, um excesso, não vejo assim. E o fato da pessoa desconhecer o seu direito, como a gente falou, acontece até na união estável. Muitos companheiros se atendem aqui no escritório de advocacia, não falam, tem união estável e tal, você informa ele que ela tem direito de herança, aquela união estável do fim da vida, né? O cidadão tem 60 anos, 2 casamentos anteriores, filhos exclusivos, um baita patrimônio. Fala, não, essa é minha companheira no fim da vida tal. Quando você fala que ela tem direito de herança dele, ele fala, opa, como assim? Ela tem direito de herança? Não sabia. Pois é, tem direito de herança, etc. O fato de ele não saber não tira o direito da companheira. Enfim, ela é garantido. Mesma coisa a multiparentalidade. E aqui o destaque também é o seguinte, que quem quer reconhecer um filho, ou tem uma relação paterno-filial com o filho, diz, é um tema jurídico, difícil e tudo. Mas o ditado popular para reconhecer a filiação socioafetiva vem da população, né? Pai é quem cria. O que está subjacente nesse ditado aí que conhece no Brasil inteiro, qualquer classe social conhece esse ditado, tudo. Pai é quem cria, quer dizer, pai é quem efetivamente exerce a função paterna no dia a dia da relação, ou seja, na vida vivida. Logo, então, o pai é quem cria, está reconhecendo que o pai, a socioafetividade é bem vista pela população brasileira, é bem acolhida. E digo mais, Dani, quando as pessoas falam que eu sou pai porque eu criei, ele intuitivamente ele sabe, se ele é pai, ele tem direitos e deveres com esse filho, ele sabe que ele tem responsabilidade com o filho, e mesmo a pessoa mais simples sabe que se morrer, a herança vai para os filhos. Isso já está, é um consenso aqui no direito brasileiro. O professor Zé Veloso fala que o Código Civil de 16 foi feliz nisso, e todo mundo sabe que se eu morrer, minha herança vai para meus filhos. Isso não há dúvida na população, por mais humilde que seja. Então, e quando as pessoas reconhecem filho socioafetivo, também não tenho visto mais isso, né? Vem muito mais de juristas querer dizer que filho socioafetivo não tem direito à herança do que da população. A população já assimilou isso. Filho é filho, todos são iguais, se eu tenho filho, eu tenho direito à herança. Então, enfim, eu sei que tem algumas situações que podem beirar um desconforto, pode parecer má fé, que daí só vai reconhecer uma filiação só para pegar herança e tal. Mas, graças a Deus, são as exceções hoje, né? Ô, Caldeirão, mas você entende que esse sócio-afetivo precisa ter uma sentença judicial para isso? Os efeitos? Então, a gente está tendo muitas mudanças nisso, certo? Até a gente aqui, né, a Beth, do IRPEM, a presidente do IRPEM Paraná, que é o Instituto dos Registradores Civis, está aqui nos ouvindo também, vários registradores, cartorários estão aqui assistindo a live, e tivemos uma mudança recente nisso, porque até 2017, todo e qualquer reconhecimento de vínculo socioafetivo precisava de uma sentença judicial, tá? Por mais que fosse consensual, todo mundo de acordo, etc., não tinha opção. Até 2017, qualquer reconhecimento de vínculo socioafetivo tinha que ter uma sentença, ainda que só homologatória, do Poder Judiciário. Isso mudou em 2017, que o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento 63, certo? O provimento que passou a permitir a formalização de vínculo socioafetivo de maneira extrajudicial, certo? Então, aqui nós estamos hoje cada vez mais caminhando para isso, para reconhecer vínculos socioafetivos nos cartórios. Tem o provimento 63 que permite isso, foi alterado pelo provimento 83, mas enfim, do ano passado, 2019, mas está mantida a possibilidade de se reconhecer vínculos socioafetivos de maneira extrajudicial, diretamente no cartório de registro de pessoas naturais,
sem sentença judicial. Então, não precisa de sentença. Precisa do reconhecimento, da formalização. Ou via judiciária, nos casos que isso exige ainda, ou que foi feito assim, ou pela via extrajudicial, quando você atender os requisitos do CNJ. Então, o CNJ permite hoje várias hipóteses aí de reconhecimento extrajudicial, se você tem os requisitos preenchidos. Então, o que eu entendo tem que ter um reconhecimento no vínculo de filiação para ter direito à herança. Isso é fundamental, porque é uma base aí do nosso sistema que, né, você tem que ter direito à herança, os sucessores e os filhos aqui seriam o teu passaporte de entrada nessa festa, na sucessão, é o vínculo de filiação para essas pessoas que nós estamos tratando aqui. Então, o vínculo de filiação tem que estar estabelecido para ele poder entrar na sucessão. Mas não precisa ser judicial, não, Dani. Pode ser extrajudicial, nesses casos aí que o CNJ vem traduzindo e permitido pelo provimento 63813. Então, resumo, pode ser judicial ou extrajudicial, mas tem que ter o reconhecimento da filiação para poder pleitear a herança, né? Seja de multiparentalidade ou vínculo sócio-afetivo, enfim. Isso aí, o nosso sistema é bem claro. Tá. Dentro desses enunciados aí, do CNJ, você quer fazer destaque a algum específico dentro dessa tutela que está tendo a multiparentalidade e os efeitos sucessórios? Então, basicamente, o provimento principal que regula esse reconhecimento extrajudicial aí de vínculos socioafetivos em cartórios é o provimento 63, e ele permite, de maneira interessante até as situações de multiparentalidade. Está lá no artigo 14 que até 2 pais e até 2 mães você pode reconhecer extrajudicialmente, ou seja, até um segundo pai, uma segunda mãe, você pode reconhecer diretamente no cartório de registro de pessoas naturais. Simples aí é Poder Judiciário. Então, o CNJ foi bem usado aqui, foi uma vanguarda novamente mundial de novo, porque outros países estão discutindo isso com projetos de lei, etc., e uma burocracia um pouco maior. E aqui, nós, a partir da decisão do Supremo, então, no caso da multiparentalidade, lá na Repercussão Geral 622, o CNJ traduziu e falou, em algumas situações, se tiver todo mundo de acordo, etc., conforme a idade da criança e tudo, você pode reconhecer até a situação multiparental diretamente no cartório de registro de pessoas naturais, sem precisar de advogado, juiz, etc. Ele trouxe lá uma atuação do Ministério Público extrajudicial no cartório, mas facilitou muito, certo? Então, as pessoas hoje têm condição de reconhecer muitas situações de multiparentalidade, socioafetividade, de maneira simples, rápida, direto no cartório de registro de pessoas naturais. Então, mas isso elas têm que ter uma assessoria, estudar, consultar, se informar, porque com essas possibilidades hoje de reconhecimento, né, facilitado aí pelo CNJ, a gente tem condição de planejar melhor a sucessão dos clientes, das pessoas envolvidas para essas situações. Então, eu sou defensor aí dessas medidas, participei até lá no CNJ de algumas reuniões, desses provimentos e tudo, e tem diversas, né, possibilidades que são acolhidas, foram feitos milhares de registros nessa situação, de pessoas que existem ali e têm um vínculo socioafetivo. Então, o Brasil tem muitas dessas situações aí com famílias recompostas e mulheres que tiveram filhos solteiros, tudo que passam a ter um outro companheiro, enfim, que vai ser, então, essa referência paterna. Então, eu acho que o ponto principal é destacar que as pessoas procurem isso, saibam planejar a sucessão e reconhecer a filiação, sabendo que o CNJ hoje facilitou muito. Você pode reconhecer direto no cartório até, em algum desses casos, de acordo com o provimento 63813 aí. Dentro dessa linha, né, concordando com você, Calderon, o grande transformador nisso foi a Constituição Federal, né? Ao trazer a igualdade entre os filhos como um dos, eu digo que é o grande tripé da transformador do direito de família, que é a igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges e as várias formas de entidades familiares. E trazendo um pouco essa questão também das famílias simultâneas, né? Porque muitas dessas multiparentalidades são oriundas, às vezes, de relações e que tem um livro, né, da professora Luciana Brasileiro, das famílias simultâneas, e muito bem. Você está com o seu livro aí, porque eu estou fora do Rio, não estou aqui, seu livro da afetividade aí? Eu já pego aqui, eu devo ter uma aqui. Eu tô só com o nosso aqui na mão agora, certo? Mas eu já pego o meu aqui. Eu estou só com o nosso do artigo aqui, mas eu já pego o livro meu aqui e já mostro também, pessoal.
para mostrar para as pessoas que é um livro vou mostrar também. super excelentes vendas pelo conceito, pelo valor da obra, né? E o professor Calderon é pioneiro, né, nessa questão do princípio da afetividade, da importância. E eu acho que, como você falou, o Zeno, que teve uma experiência muito grande, não só academicamente, como professor, mas dentro dos cartórios, né? Ele trabalhou muitos anos com isso. E ele sabe, e quando ele fala e ele vem dar a tutela, tem sim duas heranças, vai herdar duas vezes, que questionam um pouco até a questão do princípio da igualdade, às vezes, entre os filhos, né? Se isso não seria uma desigualdade, o filho que tem mais de uma herança. E o Zeno sempre toma uma posição muito assertiva e clara nesse sentido, desde a questão embrionária também. Agora, a gente sabendo que as relações no Brasil são, né, a gente, por mais igualdade que temos entre os cônjuges ou da própria Constituição entre homens e mulheres, a gente sabe que nós vivemos num mundo, numa sociedade machista, desigual ainda. E com isso a gente sabe que existem muitas famílias, eu conheço casos de famílias literalmente de membros da família que tem duas famílias, realmente, 3 filhos de um lado, 3 de outro, e assim por diante. Só que o que eu acho que antes se jogava muito para baixo do tapete, tipo, quando eu morrer, eles resolvem. Hoje em dia, cada vez mais a questão do direito dos filhos está, da igualdade entre os filhos, é tão grande que é muito mais como um alerta. Organiza isso antes, não adianta, né? Mesmo que não queira até falar, mas deixa no testamento já incluído aquele quinhão, porque é uma briga que não tem. Até alguém aqui fez uma pergunta do que você já tinha falado, a Estela Gouveia fala: qual a posição de vocês quanto ao reconhecimento pós-mortem da sua atividade? Estela, o professor começou a live exatamente falando, respondendo e exatamente contextualizando tanto que hoje em dia existem essas buscas pós-mortem e a gente trazendo já o efeito disso para o planejamento. Mas, voltando à minha provocação a você, tendo essa igualdade trazida da Constituição, como você disse, nós temos o direito de família brasileiro muito moderno, como ponta expoente no mundo. Um posicionamento do STF que tem indo nessa direção. O CNJ, como você acabou de dizer, muito modernamente, também ousadamente, veio, traduziu a decisão do STF, né? Facilitando todo um projeto. E essas modificações legislativas é um processo longo dentro do Brasil, né? Que demanda, enquanto as pessoas não ficam aí. Mas o que eu falo assim, eu acho que não adianta mais dar murro e ponto de faca, entendeu? Eu acho que você tem que, pelo menos, mesmo que você não queira trazer para a realidade, mas deixe no testamento já isso encaminhado, que eu acho que facilita. Eu sei que a tradição, principalmente umas pessoas mais velhas, como esse caso da Gaster, eu mesmo tive uma consulta de também de uma pessoa que tinha tido filho, relações, inclusive uma filha deixou uma previdência privada de vultuoso valor para esse irmão não reconhecido e tal, e ele veio com uma ação de reconhecimento pós-mortem também uma pessoa de um patrimônio no Rio de Janeiro, da mesma origem, bem vultuosa e não tem como ir contra isso, né? Quer dizer, é só mesmo atravancar e dilapidar o próprio patrimônio. Então, o que às vezes as pessoas têm tanto de receio de querer compartilhar, por mais que não queira trazer isso em vida, mas deixe no testamento. É um pouco a sugestão, porque eu acho que os nossos direitos nesse sentido, né, não tem muito o que está
querendo não tutelar esses direitos, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. Isso é importante porque a partir do reconhecimento da multiparentalidade, né, é importante nós dizermos uma coisa que é meio óbvia, mas vai receber 2 heranças desses 2 pais, né, como é que pode, etc. E aqui, novamente, estou dizendo, foi o que nos tranquilizou, e hoje a doutrina, ela pacificou praticamente, todos reconhecem que se é filho, devem reconhecer, vai receber 2 heranças desses 2 pais, sim, porque o direito de herança é o direito constitucional atrelado ao direito de filiação, que também tem guarida constitucional, que está tudo, né, emanado pelo princípio da igualdade na filiação. Se todos os filhos são iguais, todos devem ter direito de herança, inclusive o filho sócio-afetivo, inclusive o filho em situação multiparental. Então, esse princípio é muito importante, apesar de parecer óbvio hoje em dia para os mais jovens que não acompanharam as distinções de filiação. A transição, né? Isso, eles acham que isso é óbvio que todos os filhos são iguais, mas peraí. E o interessante, Dani, é que a situação de multiparentalidade trouxe de novo à tona a importância do princípio. Que alguns autores passaram na mente e dizer, não, pode até ter 2 pais, mas não vai ter 2 heranças. Não, pode até ter filiação reconhecida aqui, mas se não teve relação socioafetiva durante a vida, vai ser filho, mas não vai ter direito de herança. Com todo respeito a esses autores, por mais que eles estejam aí querendo fazer a bondade e evitar ações mercenárias, às vezes, como alguns comentam e tudo. Mas nós temos alguns limites muito fortes e algumas balizas principiológicas da Constituição Federal que não podem ser ofendidas. Igualdade na filiação, direito de herança e direito de filiação. Então, se você reconheceu a filiação, nosso sistema não permite reconhecer uma filiação sem herança hoje em dia, como já existiu à luz do Código 16. A nossa Constituição e o Código Civil de 2002 não permite mais filhos sem herança. Então, não podemos construir e caminhar por aí. Não é a solução. Então, primeiro, se tem 2 pais e multiparentalidade, vai ter direito às 2 heranças? Sim, terá. Todos os filhos são iguais. Então, até o Supremo falou lá na Repetição da 622, quando ele reconhecia a possibilidade de filiação, falou com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, com os efeitos jurídicos próprios da filiação, com todos os efeitos jurídicos. Como nem poderia ser diferente, e a professora Simone Tassinari está concordando aqui, então eu fico feliz que ela estava lá. Ela participou do emprego com a gente. Uma plateia muito qualitativa aí. Simone Tassinari, sou o Marcelo Truzzi também, passou por aqui. Entende muito de sucessão, tudo isso daí. Então, não podemos ter agora sucessão diferente. Então, porque filho é meio filho, não pode ter meio filho no Brasil, não pode ter agora direito de, enfim, filiação sem herança. Não podemos ter. Então, a solução para os casos teratológicos, abusivos, não é por aí. Então, com todo respeito, não podemos reconhecer filiação sem herança. Se é filho, terá herança, sempre, ponto. Mas pode ter uma situação de nós aí termos uma alternativa jurídica para evitar ações abusivas, ações mercenárias, como diz o professor Simão, fala ações argentárias, certo? Né? Enfim, que seria o quê? Seria nós retomarmos aquela distinção entre ascendência genética e filiação. Que o direito de família brasileiro já avançou muito nisso. A doutrina aqui, seguida do professor Paulo Lobo, do professor Fachin, entre outros, já tem, digamos, uma densidade para dizer ascendência genética é uma coisa, certo? Que é efetivamente uma relação biológica. E o direito de filiação é outra. Pode estar atrelado com a ascendência genética, mas pode estar desatrelado. Podemos ter situações que o pai é uma pessoa, a ascendência genética é outra. E isso acontece, por exemplo, na reprodução assistida, com o material doador. O ascendente genético é o doador lá do material. E o pai ou mãe é quem está aqui na frente do processo da clínica. Muito bem. Isso pode servir de inspiração para soluções para esses casos onde há, aqui no caso, quase que um abuso da boa-fé. O professor Schreiber tem um artigo maravilhoso disso. Ele fala aqui que, né, essas ações, às vezes, abusivas. Como é que seriam esses casos aí? Por exemplo, a pessoa sabe que o ascendente genético dela é uma dada pessoa e ela tem um outro pai registral. Ela sabe durante a vida que o ascendente genético dela é outra pessoa, o pai biológico é outro. Ela não procura ele durante a vida, não atende, não convive. Espera esse cidadão morrer, espera seu outro pai registral morrer, e depois que todos morreram, ela vai só pleitear as heranças, mas ela não postulou em vida, sabia, tinha conhecimento, não ajudou e se recusou a ter convívio, às vezes ofendeu esse pai biológico até. Aí nós estamos beirando, o nosso sistema tem outras balizas, tem aí o limite da boa-fé, tem o limite da venire contra factum próprio, etc. E você não poderia daí
quem sabe, demandar. Quem sabe você não teria os pressupostos necessários para declarar a filiação. Ficou sendo só acidente genético. Então, o STJ tem várias decisões já dizendo que é possível, o exame de DNA pode ser irrelevante para a filiação, hoje em dia, conforme o caso. Então, seja positivo, seja negativo, só o DNA, ele resolve muitos casos, sim, mas em outros ele é irrelevante. É irrelevante. Então, aqui nós podemos ter, às vezes, situações onde nós vamos ter um vínculo biológico sem gerar a filiação, aí seria possível no nosso sistema. Ele será só ascendente genético, não será pai, não terá vínculo filial. Tudo bem. Isso é possível pelo nosso direito de família e pelas nossas balizas. Eu acho que o caminho para evitar ações abusivas, ações agentárias ou essas ações aí com uma distorção quase do sistema, para evitar uma patrimonialização excessiva das relações familiares, que é o que todos nós estamos preocupados e não queremos fazer isso, eu acho que seria essa distinção, retomar um pouco isso pode ser muito importante. A distinção entre o ascendente genético e o pai ou mãe, ou seja, a gente tomar essa distinção. Que aí a gente consegue, eu acho, trabalhar com segurança e acolhendo as situações que merecem tutela e merecem essa guarida e separando os casos que são pontuais, são as exceções, são efetivamente as situações onde a pessoa vai tentar se aproveitar de uma dada faculdade da legislação, da jurisprudência para um intuito indevido. Então, eu acho que a gente consegue, mais ou menos, a gente faz isso nos contratos, faz isso em outras áreas e podemos fazer também aqui. Certo? Não é porque uma pessoa utiliza um contrato indevidamente e acaba com o contrato. Não. Você tutela aquela situação e acaba com aquela utilização indevida do contrato. Mutantes mutantes, lógico, tem N mediações e distinções, seria aqui. Se alguém utilizar indevidamente dessa possibilidade para um fim com uma fé abusiva, você procura com os limites e balizas do sistema afastar essa situação. Mas sem acabar com a multiparentalidade, e sem acabar com o direito de herança e sem acabar com a igualdade constitucional da filiação. Em resumo, é como eu penso aí sobre essa temática que está em discussão, né? Não, isso é importantíssimo, a clareza desse seu... e por isso a minha provocação para você, exatamente na questão da igualdade, desde a questão da Constituição, que é como você realmente falou, as pessoas que não mais novas, que não têm noção da diferença que era antes do Código 16, que a Constituição trouxe essa desigualdade entre os filhos, né? Tem o caso aí do Ronaldo Fenômeno, que independe se ele teve um filho no Japão de uma relação extraconjugal, aquele filho vai ter os mesmos direitos e direito de herança como qualquer outros filhos dele oriundo de outras relações, de outros casamentos dele, né? Tem algumas perguntas aqui, também vi que o professor Daniel Bucar, do Rio de Janeiro, está nos prestigiando. Muito obrigada aí, Daniel. E eu vou te passar aqui algumas perguntas. Vamos lá. Reconhecimento pós-morte, eu já falei. Vou mostrar o meu livro aqui que eu achei, aqui fazendo o meu ótimo. Mostra aí. Achei o livro Princípio da Afetividade Direito de Família pela editora Forense. Quem quiser, tem disponível no site da editora Forense do Grupo GEM. A versão digital está online ainda, a física está esgotada, felizmente, mas eu estou já terminando de escrever. Está trabalhando? Estou terminando de escrever, estou mandando a editora próxima, vai sair em breve. Tá? Que bom. Princípio da Afetividade Direito de Família, editora Forense. A versão online está à disposição. Fiz meu merchan. Obra essencial aí para todos, gente. Super indico. Não, mas bons livros a gente tem que indicar. As pessoas pedem indicação e eu acho que tem tudo a ver com a temática e é indicação mesmo. Eu trato do tema lá em capítulo específico mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Deise. Como vocês entendem sobre o favorecimento de neto em plano de previdência privada e os direitos do meeiro demais herdeiros necessários? Não, aí a temática saiu um pouco, acho que, da nossa... Se você quiser responder, eu vou vendo outro aqui, mas eu acho que saiu um pouco... Eu respondo essa lá, está um pouco fora, mas eu tenho acompanhado essas discussões. Até eu estava no STJ o dia que teve um julgamento, começou um julgamento disso, enfim. O STJ está começando a tentar tratar das questões dos planos de previdência, se são efetivamente partilháveis com o cônjuge, até mesmo em caso faz parte do monte
né, no monte de herança, no monte da legítima, que não poderia ser utilizada com ofensa legítima. Então, porque está havendo, então, uma distorção, muitas vezes. Então, o plano de previdência privada, na sua ideia originária, é previdência, tem o mito do seguro com previdência, tudo bem. Mas eu tenho vários casos de escritório de pessoas que estão subindo no plano de previdência 10 milhões, 6 milhões, e deixando para outras pessoas que não o da ordem da vocação legal. Aí passa a ter o questionamento, né? Mas será que não está ofendendo a legítima? Será que não está tirando patrimônio, né? Então, o SJ vem... Eu entendo particularmente que sim. Eu acho que a previdência privada está no momento de uma insegurança jurídica muito grande. Até você vê ela sendo muito mal vista nos momentos patológicos na jurisprudência. Muitas pessoas utilizando a previdência de forma indevida, fugindo à legítima. Claro. E aí eu particularmente, independente aí da sua opinião, eu não queria estar entrando em assunto de previdência aqui na nossa temática hoje, mas eu acho que a previdência já foi um bom instrumento de planejamento. Eu acho que hoje está numa fase, inclusive pelos excessos que as pessoas estão tomando, e eu acho que em alguns casos claramente você vê uma questão de fraude, e as pessoas têm que atentar que planejar, você tem que fazer muito dentro dos limites legais do planejamento, que é respeitando a legítima, o princípio da intangibilidade. Por mais crítica que eu tenha, não sei a sua opinião particularmente sobre a legítima, mas é o limite que a gente tem. E fazermos... e a questão da previdência não é só, pode-se até ir receber, vai fazer parte do montante do quinhão ou não, quer dizer, hoje em dia essa situação está muito tênue, né? Porque está se mudando a jurisprudência até em função, eu acho que muito, se você fizer uma pesquisa de previdência privada hoje como planejamento, você vai ver só associado a ligado à fraude, né? Infelizmente isso está virando, né, um instituto muito atrelado para burlar a legítima, burlar, fraudar credor. Infelizmente está sendo uma distorção do instituto, né? Quase como ter offshore, assim, né? Que se tem offshore é porque tem alguma coisa de errada na vida dele, já virou sinônimo de confusão. E, infelizmente é isso. Então, até aqui as decisões vêm caminhando no sentido de limitar, de vedar essa fraude ou ao cônjuge, né, a partir do cônjuge, e também vedar a legítima, certo? De burla. Inclusive dos filhos, né? Porque às vezes aí vem um reconhecimento pós-morte, ou mesmo antes, às vezes tutelam de um núcleo familiar e extinguem, tem decisões tirando um filho de uma primeira união estável ou de um primeiro casamento, como a holding também, tem sido utilizada de forma... Então, quando a gente fala muito sobre planejamento, essa organização patrimonial é exatamente para atingir e alcançar a todos nós que alcançamos a sociedade e desmistificar essa coisa de estar ligando o planejamento sucessório a formas fraudulentas da legítima, como sinônimos de querer se burlar. Pelo contrário, você organizar, porque o que acontece é nulidades depois dessas situações. E aí, todo o investimento que você fez, e você vê algumas organizações patrimoniais feitas até por escritórios grandes, deixando tudo em previdência privada, tendo herdeiros necessários e deixando a previdência para terceiros. Na hora desse falecimento, ainda vai ter, eu acho, Caldeirão, uma enxurrada no judiciário de demandas como essas, que ainda estão acontecendo, até isso virar acórdão. O STJ já está dando os casos, e é um tema na ordem do dia. O que eu acho que você comentou ali de grandes escritórios e tudo, que é fundamental que os escritórios que fazem a parte empresarial e societária, que são muito competentes, etc., e mesmo quem faz a parte tributária, que tenha sempre um contato com um colega especialista em família e sucessões. Porque às vezes aquela solução genial do ponto de vista societário e tributário é um tiro no pé do ponto de vista do regime de bens, por exemplo. Aquela solução genial do ponto de vista, né, da estrutura empresarial
é um tiro no pé, porque vai ferir o tributo, a Vai ver qual é o legítima. regime de bens, exatamente. Então, eles têm que consultar e ter uma parceria. Eu tenho aqui vários escritórios me consultando agora, felizmente, tem começando esse movimento e deve crescer. Porque a gente também que trabalha com família e sessões precisa, às vezes, de uma parceria com um societário especialista e de um tributário muito Não, com certeza. É. Eu acho isso é uma vantagem do planejamento, ter essas parcerias diárias, porque o planejamento tem por característica a interdisciplinariedade, né? Com certeza, com E nem certeza. sempre quem tem toda a expertise em uma área não tem na outra, e precisar dessa harmonização desse planejamento, porque cada família vai ser constituída de uma forma. Então, ter muito cuidado em alguns institutos e as opções que são feitas, né? Aqui tem uma outra pergunta da Fernanda. Criança ao nascer, registrada pelo padrasto, anos depois, incluindo o registro do pai biológico, qual será a ordem dos sobrenomes na certidão de nascimento? É possível excluir o do padrasto e incluir o do pai? Isso tem liberdade, né? Tem liberdade. O nome hoje vem sendo entendido como uma expressão, né, da personalidade da pessoa. Você vem tendo essa possibilidade de, efetivamente, escolher o teu nome. Você pode mudar até o, né, enfim, o CJ até o prenome, pode permitir mudar e tudo. Mas quanto ao sobrenome, essa possibilidade, quando você inclui, né, o segundo pai ali, no caso, né, você consegue, então, fazer essa alteração do sobrenome e a exclusão, só que vai ser sempre judicial. Ali, a pergunta dela não tem muitos elementos, não sei se a gente consegue entender o quadro exato, certo? Mas, nesse segundo reconhecimento, ela conseguiria alterar o sobrenome, sim, diretamente no cartório do registro civil, com tranquilidade, certo? Na inclusão desse segundo pai, então, na inclusão disso daí, certo? A exclusão de qualquer pai, de qualquer ascendente registrado é só na justiça e teria que pedir também para o juiz alterar o nome. Certo? Mas é possível porque hoje o STJ está bem claro aí que o nome efetivamente uma expressão da personalidade, direito da pessoa. O STJ tem uma decisão interessante até por mudar um prenome recentemente, tudo. E quanto à filiação, só para trocar a filiação, a princípio a filiação estabelecida, ela não sai. Mas recomendo para quem quiser um artigo muito interessante do professor Jones Figueiredo, certo? Que é desembargador lá, né, de Pernambuco, que ele publicou no Conjura agora uma coluna falando de desfiliação, que é uma questão nova, um tema super interessante, começa a surgir no direito brasileiro também, tem alguns outros países já passam a verificar isso, pode estar perfilando aí nas entrelinhas da pergunta dela, né? Ela quer, o padrasto registrou como se fosse filha, então fez aquele registro indevido e aí ela quer incluir agora o outro, né? Então, algumas hipóteses de desfiliação. Quem gostar de filiação, leia o artigo do professor Jones, que está no Conjura aí dessa semana, que é muito interessante. Não, bem, aí já a gente, daqui a pouco, já encaminhando aí para o final, queria te deixar o espaço para fazer ainda mais alguma colocação, mas indicando aqui o artigo do professor Ricardo Calderon, mais uma vez avisando sobre a coautoria da Camila Grubert, que trabalha, acho que no escritório da Xavier, né? Da Marília e da Luciana. A Camila, eu estive lá visitando o escritório, encontrei com ela por lá. E da excelente escola que a UFPR tem, né, em Direito Civil. Eu frequento a UFPR desde 2004, já tem 16 anos, e naqueles encontros do Virada de Copérnico e os perfis comandados pelo professor hoje ministro, né, professor Fachin e professor Gustavo Tepedino, e o que fez muito essa ponte metodológica, né, entre Rio de Janeiro, a UERJ e a UFPR, e que a gente hoje em dia tenha uma amizade muito, muito próxima, não só acadêmica, mas pessoal. Então, a questão da multiparentalidade, eu fiz um convite para o professor Calderon participar da segunda edição, até pela importância que ele tem da obra dele sobre afetividade, e chamei ele para escrever sobre isso, porque lembrando que a arquitetura do planejamento, ele não só
envolve instrumentos, que é o terceiro, mas com momentos patológicos desses que nós estávamos falando, de fraude, né? Agora vem artigos sobre enriquecimento sem causa, vem artigos sobre simulação, que são importantes no planejamento para evitar essas situações também que ocorrem, mas também de assuntos correlatos, como eu falo, do direito às sucessões, como a importância da multiparentalidade, né? Então, eu fico feliz por você conscientizar as pessoas da importância, né, da multiparentalidade, de se reconhecer que alguns excessos podem ocorrer, má-fé sempre existe em todas as áreas, sempre vai ter, mas são casos pontuais de esclarecer esse direito de tutela à multiparentalidade e a questão dos efeitos, que você trabalha muito aqui no artigo, né? Não só a multiparentalidade no direito brasileiro, como dos efeitos sucessórios da multiparentalidade, direito de herança, que é muito importante nesse sentido, a gente ter a igualdade entre os filhos, né? E aí eu acho que realmente o seu Zeno Veloso ele é muito enfático, né? Você sabe que eu sou do Pará Com também, certeza, com certeza. e aí aproveitando, falando sobre filiação, não tem como destacar a obra da professora Rose Melo Venceslau sobre filiação, que é a dissertação dela de mestrado, que ela tem um artigo, né? Foi um dos primeiros temas, eu acho que na época já tem pelo menos mais de 10 anos esse livro dela, e que é de uma importância, eu acho que foi um dos primeiros ali nesse sentido, com certeza, dessa diferenciação. E você sabe que a Rosa é do Pará também, e a gente veio de lá. De nós aqui agora há pouco. E viemos encontrar no Rio de Janeiro, né? Então, assim, como a vida vai, né, cruzar dentro de uma universidade com professores incomuns, e eu admiro muito a Rose e não tem como falar em filiação sem destacar a obra dela. E quando eu falo das obras e o seu livro também, eu acho muito importante. Aqui muito me pedem sobre orientação, referência de livros. Então, quando eu dou, é muito mais do que merchan, mas é saber da qualidade do material que a gente está indicando. E a Rose, eu acho realmente esse livro dela de filiação ali muito importante. E no artigo ainda você trabalha o direito de herança dos múltiplos ascendentes, a descendência genética versus filiação, né? E os casos abusivos, mas que a gente tem que ver os casos, interpretar os casos abusivos de uma forma restritiva e sim está visando a tutelar a questão da multiparentalidade. Eu quero mais uma vez te agradecer a sua participação, a sua disponibilidade do tempo. Eu te passo a palavra para dar os finalmente, que a gente tem 2 minutinhos antes de encerrar a live. Senão eles cortam a gente. Com certeza. Foi uma alegria conversar contigo, Dani. Muito, muito feliz. Tem vários amigos aqui, a Débora Ribeiro, enfim, vários professores, colegas aqui de todo o Brasil. É muito bom. O tema é interessante. O que é bom desse tema de multiparentalidade, efeitos sucessórios? É um tema novo. Não tem lei a respeito, a doutrina é muito incipiente. Então, nós que estamos aí colaborando, nós estamos edificando o Instituto e suas consequências jurídicas. É uma oportunidade ímpar, nós aí na academia, na advocacia, poder participar, certo, da edificação tijolo a tijolo de um tema tão novo, tão interessante. Então, recomendo quem quiser, que gosta do direito de família, que venha estudar isso conosco. Nós estamos aí, né, caminhando nisso. E aqui a metodologia civil constitucional tem sido também a argamassa que vem permitindo nós fazermos isso, porque como não tem legislação a respeito, é a partir da interpretação da Constituição, certo? E ressignificando o nosso direito civil que a gente tem avançado. Então, eu estou muito feliz aqui de estar participando dos debates, estar conversando com vocês sobre sistemas. O artigo tem toda a fundamentação lá, que você já comentou ali, que eu escrevi aqui com a professora Camila Grupo, que eu agradeço de novo a parceria na coautoria. Parabéns pela tua obra. E quem vive situação multiparental, faça o planejamento sucessório. Advogado que sabe que o seu cliente tem essa situação, recomende que resolva antes, consulte o advogado, faz planejamento. É uma coisa tão barata perto do que você pode resolver, né? Fazer uma consulta. Com certeza, tem até essa, somente várias possibilidades aí, o pessoal dos cartórios está conosco, tem várias possibilidades simples, baratas e outras um pouco mais complexas e mais caras, mas não deixem de
utilizar Acesso as a ferramentas todos. do planejamento acessório. O livro tem várias ferramentas aí, para quem não sabe. No livro que a professora Daniele coordena aqui, magistralmente, tem todas as ferramentas do planejamento acessório. Então, estou feliz de estar aí dando minha participação sobre esse tema ao lado de vocês. Muito obrigado. Até logo. Obrigada. Pessoal. Boa noite. Obrigado, Beijos. Até Tchau. logo. Tchau, tchau.